Então, dando continuação ao que a gente estava falando agora há pouco, né? E aqui, mais 30, 40 minutos de aula, a gente vai finalizar, até porque vocês vão ter outra aula depois. A gente estava falando lá e ficou faltando falar do artigo 1028 do Código de Processo Civil. Eu vou direto no compartilhamento, né? Lá do Código de Processo Civil e vamos no artigo 1028. Olha lá. O recurso mencionado no artigo 1027, inciso 2, a linha B, né, aplica-se quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, às disposições relativas à apelação e o regimento interno do STJ, né? Então, aqui, só para finalizar, a aplicação subsidiária, né, das disposições sobre apelação e ao regimento interno, quanto à apelação também no regimento interno do STJ. O parágrafo 2º do artigo 1028 do Código de Processo Civil, né, este parágrafo aqui, ele fala lá para a gente, né, o recurso previsto no artigo 1027, inciso 1 e 2, a linha B, deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 dias, apresentar contrarrazões. Ou seja, o prazo é de 15 dias, né? E também para interposição, como para contrarrazões. E o parágrafo 3º, ó, findo o prazo referido no parágrafo 2º, os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade, né? Então, vou colocar alguns comentários só, né? Quanto ao recurso ordinário, os requisitos de admissibilidade estão expostos no artigo 1028 do CPC. É importante destacar alguns pontos, tais como a forma de interposição será perante o tribunal de origem, certo? Perante o tribunal de origem, né? E aí é interessante, né? Outra coisa aqui que eu queria destacar com vocês. Bem como o tribunal de origem. Também deve-se destacar que, de forma geral, o prazo para interposição do RO e apresentação de ações é de 15 dias. Nesse caso, 15 dias úteis. Lembrar sempre os 15 dias úteis, tá? Pessoal, até aí a gente finaliza a matéria processual aqui, né? A gente finaliza a matéria processual do recurso ordinário. Isso aí a gente faz essa finalização, certo? Mas é interessante a gente lembrar algumas questões específicas, né? E aqui eu vou fazer alguns destaques interdisciplinares, tá? Alguns destaques interdisciplinares que a gente tem que fazer, tá? Vou pedir licença para vocês nesses destaques. Nós vamos de novo na Constituição Federal, outra vez na Constituição Federal. E a Constituição Federal, por que eu estou voltando lá no artigo 5º? Né? No artigo 5º da Constituição Federal, né? O menor artigo, né, que a gente tem. Mas, enfim, o artigo 5º, o que eu
que eu queria destacar com vocês? Isso aqui, que é o inciso 68, fala assim, ó, consider-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, ou na iminência de sofrer, né, violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Certo? E aqui, ó, também interessante, ó, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, né? Aqui também, que já é o inciso 70, depois 69 vamos 70, ó. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado, e aí vem os competentes para interposição do mandado de segurança coletivo. Tá? Outra situação. Olha lá. Inciso 71, sequência. Conceder-se-á mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Certo? Então, é isso aí. Então, o mandado de injunção, né, ele serve para suprir a ausência de norma regulamentadora, que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais. Vamos supor lá que existe uma norma de eficácia limitada, né, por exemplo, aquela dependente de lei, certo? Regulamentadora, e o legislativo tem lá se omitido. E no que ele se omite, ele vem a não regulamentar essa situação, a não regulamentar o direito que ele coloca como com eficácia limitada, né? Interessante. Certo? E o interessante é que não existe a lei do mandado de injunção. Alguém aí imagine agora, não existe lei do mandado de injunção. Ou seja, a própria mandado de injunção precisa de uma norma regulamentadora que não existe. Então, será, né, como que se faria? Isso é interessante, né? E aqui, ó, conceder-se-á habeas data. Para assegurar o conhecimento de informação relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter pública, né? Ou seja, questão de informação. E B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, né? Então, habeas datas é questão relativa à informação. Mandado de injunção, ausência de norma regulamentadora, certo? Mandado de segurança é direito líquido e certo, ok? E o habeas corpus, garantia do direito de ir e vir, tá? Por que eu estou mencionando todos os quatro? Porque eles estão no rol de possíveis ações em que há a possibilidade, a viabilidade de interposição de um recurso ordinário. Tá? Por isso que eu estou falando desses desses 4 remédios constitucionais, viu? Os 4 remédios constitucionais cabem recurso ordinário a depender da situação, tá? Que a gente já estudou agorinha há pouco, tá? Então, isso é algo que vocês tem que se atentar, ok? Tem que se atentar. Outra coisa que merece destaque é... Vamos apagar esse vermelho aqui antes de ir para o destaque. Essa lei aqui, no início da aula, eu falei, ó, nós vamos precisar também estar ciente sobre a lei do mandado de segurança. Isso aqui é a lei do mandado de segurança. Então, quem quiser anotar no caderno de vocês aí, ó, qual que é a lei do mandado de segurança? É esta
aqui, ó o destaque dela. Lei número 12.016 de 2009, a lei do mandado de segurança individual e coletivo, né? Olha lá o que está escrito, né? Então, pessoal, mandado de segurança tem forma procedimental, inclusive e material dessa lei específica, né? Que é a lei 2016, que é a chamada nova lei do mandado de segurança, tá? Não pode esquecer. Nessa lei, pessoal, olha só, ela é uma lei um pouco grande, nem tanto, né? Tanto de lei que a gente tem muito maior. Mas olha lá, a lei fala que, primeiro, ela começa falando do que cabe em mandado de segurança, por que cabe, vem falando. Olha só, por que a gente fala procedimental? Se a gente estuda de Código de Processo Civil, olha aqui um destaque, ó. Está falando como que tem que ter na petição inicial, ó. Petição inicial deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, ou seja, até fazendo a remissão à lei processual. Será apresentada em 2 vias, com documentos que instruíram a primeira, reproduzidos na segunda. Ou seja, né, tem que reproduzir todos os documentos, tá? Não é só mandar uma segunda via para lá. Né? Indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, a qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições, né? Certo? Então, são questões procedimentais que a gente tem aqui, questão de formas processuais, né? E aí vem o que é considerado a autoridade coatora. O artigo 7º fala lá do despacho inicial do juiz, né? Uma questão, o que ele tem que conter no despacho inicial do juiz, né? Decretação de prescrição e caducidade da medida liminar ex officio, né? O artigo 8º, né? Questão, e aí vem, até falando da sentença, denegando ou concedendo mandado de segurança, cabe apelação, né? Olha lá, da sentença denegando ou concedendo mandado de segurança, cabe apelação. Ok? Só que, detalhe, em algumas circunstâncias, como a gente acabou de estudar, cabe recurso ordinário. Beleza? Cuidado que isso pode ser uma pegadinha, certo? Então, daí vem, né? Falando sobre mandado de segurança, né? Falando sobre mandado de segurança, eu acho até interessante, deixa eu só achar uma questãozinha aqui, que é uma curiosidade, eu acredito que vai estar bem no início, quer ver? Se eu não achar, eu prometo para vocês que eu ponho na próxima aula aqui, a gente acha. Vamos ver aqui. Isso aqui me veio na cabeça agora. Aqui, achei, ó. Achei. Olha que interessante. O prazo, ó. Artigo 23. Mandado de segurança não cabe ad eterno, para sempre, né? O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á, ou seja, né? O direito de requerer, ele se extingue decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, tá? Isso aqui não é prazo processual, é prazo corrido, tá? Faz um destaque aí, é 120 dias aí. Tem gente que entende que é corrido, tá? Ok? Mas isso aqui é semelhante aos prazos prescricionais e decadenciais, a contagem disso daqui, porque lá os prescricionais e decadenciais eles não desprezam os feriados e finais de semana, né? Conta tudo corrido, certo? Então isso aqui é um destaque que eu queria fazer para vocês, né? O direito ele se extingue, né? Do mandado de segurança ele se extingue decorrido de 120 dias do contado da ciência pelo interessado do ato
impugnado. Tá? Então, são destaques. Né? Por isso que no início da aula eu falei, nós vamos lá, vou falar um pouco sobre a lei do mandado de segurança. Né? E aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Né? Vou colocar lá de novo, pessoal, lá nas atividades. Isso aqui tudo de hoje, tá? Quem tiver aí curiosidade, vai lá, estuda no final de semana e responde, né? Pergunta. Olha a pergunta que nós vamos fazer e deixar postada lá no Classroom para vocês, né? Existe norma regulamentadora do processo de mandado de injunção? Em sendo assim, caso não exista, qual é o procedimento que deve se tomar? Beleza? Então, responde isso lá para mim. Quem quiser aí também, liga o microfone, fala, né? Se existe, não existe, o que vocês pensam? Tá? São duas perguntinhas à toa. Vamos lá, é só para instigar mesmo, né? A vontade, né? Vamos dizer assim, pesquisar de vocês. Vamos ver lá como que está esse nível de vontade. E aí, eu finalizo aqui o recurso ordinário, tá? Como faltam ainda 20 minutos para a gente finalizar aqui, eu vou voltar num assunto que eu falei para vocês. Olha, primeiro, nós vamos falar sobre duas questões. Nós vamos falar primeiro sobre os recursos constitucionais, as 3 previsões, depois nós vamos falar de questões procedimentais, né? Então, nós falamos do recurso ordinário extraordinário, certo? Recurso ordinário extraordinário e do recurso ordinário. Falamos na semana passada, recurso extraordinário, o que é recurso especial, especial e extraordinário, né? Na semana passada falamos de extraordinário e do especial, o que é cada um. E hoje finalizamos com recurso ordinário, que são os recursos constitucionais. Tá? Só que, queria fazer um destaque aqui com vocês. É o seguinte. Agora que a gente finalizou, vamos ver diferenças de previsões, né? Lá na questão do recurso extraordinário especial. Então, a volta na aula passada, rápida, a gente finaliza isso aqui hoje em 20 minutos. Né? Veja lá que o Código de Processo Civil, ele tem lá uma previsão de recurso extraordinário especial, né? Disposições gerais, começa lá no artigo 1029, tá? Então, finalizou o recurso ordinário. Lá já no 1029, já fala de recurso extraordinário especial. Nós já vimos toda a previsão, não vai mudar a previsão, tá? Tudo que se diz aqui no artigo 1029 e seguintes, né? Não vai ser mudado, não, tá? Então, tanto que, olha só, recurso extraordinário especial, nos casos previstos na Constituição Federal, ou seja, faz a remessa à Constituição Federal, serão interpostos perante o tribunal, o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas, contendo 1. Exposição dos fatos. 2. A demonstração do cabimento do recurso interposto. 3. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão. Então, sobre isso aqui, eu vou fazer alguns comentários. Aqui nós vamos criar o material, tá? Aqui nós vamos criar um material para vocês. De novo. Nós vamos salvar aquele material que a gente fez sobre recurso ordinário. Vou mandar para vocês, tá? Também mais tarde, quando eu postar a gravação da aula. Tá? Vou fazer aqui, salvar como, e aí vai. Vou escrever aqui como curiosidades do RE dos recursos extraordinários
aí que vocês estão vendo aí, ó, prova N1 e tal, né? Só que essas daí não vão ser usadas agora não, tá? Mas vamos lá, curiosidades. Então, vamos lá, né? Intitular aqui para vocês. Curiosidades dos recursos extraordinários e especiais. Então, vamos falar de algumas questões curiosas, né? Que são procedimentais também, né? As petições, as peças de interposição dos RE e REST deverão ser protocoladas, segundo o artigo 1029 do CPC, no tribunal recorrido, certo? Então é isso aí, tem que ser protocolado no tribunal recorrido. Dirigidas ao presidente, ao vice-presidente do respectivo tribunal. Ok? Então é isso aí que a gente tem. Tem que ser dirigida a esses daí. Então, não adianta, né, dirigir a outro. É no tribunal contra onde a decisão se originou, né? E aí, fora isso daí, o que a gente tem que destacar também, né, quanto a uma certa curiosidade, né? As petições, né? As petições devem ser protocoladas distintamente, ou seja, se cabível, os dois recursos contra a mesma decisão, interessante, né? Pode caber os dois recursos contra a mesma decisão, né? Devem ser protocolados um recurso para cada, certo? Um recurso para cada, um recurso especial e um recurso extraordinário, não havendo a possibilidade de fazer uma fungibilidade. Ou fungibilidade, protocolando-se uma peça contendo os dois recursos. Ou seja, é vedada, né? Não há essa possibilidade de protocolar uma peça onde contém os dois recursos. Certo? Então, isso daí é uma curiosidade que a gente tem lá no artigo 1029. Então, vamos voltar lá no CPC. Vamos lá, de novo, vamos lá. Aí fala que tem que ter exposição do fato de direito, de demonstração de cabimento, recursos, razões de pedido de reforma, invalidação de decisão recorrida. Isso aí a gente viu na aula passada, né? Viu na aula passada, né? E tem algumas questões que a gente tem que analisar. O parágrafo 1º fala assim, ó, quando o recurso fundasse em dissídio jurisprudencial, ou seja, né, em decisão jurisprudencial maciça, o recorrente fará a prova, né? Eu falo dissídio aqui, jurisprudencial, é porque, assim, pode haver divergência de jurisprudência maciça de uma e de outra, né? Ou seja, correntes diferentes, né? O recorrente fará a prova da divergência com certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência. Então, vamos pensar assim, pessoal. Aqui é uma curiosidade, vocês vão entender outras questões mais na frente, né? Eu vou aqui, de novo, abrir
Vou de novo abrir os nossos comentários, né? Eu vou fazer um comentário, ó. Sempre que a decisão só um pouquinho, pessoal, eu acho que não está compartilhando a tela, só um pouquinho, vamos lá. Vamos lá. Sempre que a decisão recorrida contrariar ou divergir com base em entendimento ou dissídio jurisprudencial, deve o recorrente demonstrar por meio do extrato do julgamento e do teor do voto e fundamento a existência da jurisprudência que servirá como fundamento do recurso. Fica um pouco estranho, né, falar assim, mas olha só, o que é que eu quero dizer para vocês? Ó? Se você for propor um recurso extraordinário ou um recurso especial, e houver a necessidade de provar, olha, esse entendimento aqui, existe um dissídio, uma jurisprudência do STJ, do STF, que diz assim, assado, né? Ou uma divergência, né? Qualquer. Você tem que pegar a certidão, o extrato e o interior do acordo e juntar no recurso. Ou seja, ele vira um documento do recurso. Tem que ser demonstrado isso, não basta apenas mencionar na peça. Isso é interessante, é uma questão prática, né? É uma questão prática. Então, porque está lá no parágrafo 1º, né? O parágrafo 3º fala assim, ó, o STF e o STJ poderá, ou o STJ poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a correção, desde que não repute grave, né? Então, às vezes, uma ausência de demonstração de tempestividade, o STJ e o STF pode desconsiderar vício formal e mandar comprovar tempestividade, né? O parágrafo 4º fala assim, ó, quando por ocasião do processamento do incidente de resolução de demanda repetitiva, o STF ou o STJ receber requerimento de suspensão do processo, em que se discuta a questão federal, constitucional ou infraconstitucional, poderá considerar as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional até ulterior decisão do recurso extraordinário ou especial a ser interposto. Esse artigo ele é grande e às vezes ele parece que está falando grego, né? Esse parágrafo 4º do artigo 1029 do CPC. Parece grande, ele é grande e parece que está falando grego. Mas eu vou tentar melhorar aqui nos nossos comentários, né? Então, vamos lá. Quando o recurso, o RE ou REST, fundarem-se em incidente de demanda repetitiva, incidente de demanda repetitiva são os incidentes para resolver demandas judiciais que se repetem muito, né? Uma ação que vai repetindo uma atrás da outra, né? Poderá o respectivo Tribunal Superior suspender a tramitação de todas as demandas semelhantes até o julgamento final do respectivo recurso, né? Então, isso aí, o Zoom está falando que nossa aula está quase acabando e está mesmo, viu, pessoal? Já que a gente termina aqui. Então, mais uma curiosidade lá, o parágrafo 4 quer dizer apenas isso, né? Que se tiver incidente de resolução de demanda repetitiva, o tribunal pode suspender todas as ações, todas, tá? Todas as demandas e ações que versam sobre aquele assunto. O parágrafo 5º fala do efeito suspensivo, né?
Ou seja, né, em regra, o recurso especial extraordinário, ele possui efeito devolutivo. Eles possuem efeito devolutivo. Então, tá lá, o parágrafo 5º fala: pedido de concessão de efeito suspensivo ou a recurso extraordinário ou recurso especial deverá ser formulado por requerimento dirigido, né? Ou seja, se o recorrente quer que suspenda-se, dê efeito suspensivo, ele tem que requerer. Então, comentário que eu quero fazer aqui, vamos voltar até uma aula que eu dei para vocês presencialmente, né? Lá no quadro eu falei dos efeitos suspensivo e devolutivo, né? Se alguém quiser que repete o que são esses efeitos, menciona aqui, tá? Então vamos lá. Ó. Os RE e REST possuem, em regra, apenas efeito devolutivo. Para isso, conforme o parágrafo 5º do artigo 1029 do CPC, deve-se observar que, se o recorrente pretender seja atribuído efeito suspensivo, deverá fazer requerimento dirigido ao respectivo Tribunal Superior, ok? Então não adianta, tem que fazer esse requerimento, tá? Então, se quer que atribua efeito suspensivo, tem que fazer requerimento para pedir para o tribunal atribuir efeito suspensivo. Olhe lá também agora, e aí vem os casos, né? O inciso 1 fala o Tribunal Superior, respectivo, o relator, para quem que cabe? Para quem que deve ser feito o requerimento. 1030 fala já seguinte, ó, recebida a petição do recurso na Secretaria do Tribunal, recorrido será intimado para apresentar contra-razões. Então, novamente aqui, vamos lá, né? O prazo para interposição é de 15 dias, assim como o prazo para apresentação de contra-razões. Tá? Então, tá lá no 1030. E aí, olha só, providências que podem ser tomadas, né, pelo presidente do tribunal que recebe o recurso lá. Negar segmento, né? Negar segmento, aí tem os casos que ele pode negar segmento, é recurso extraordinário que discuta a questão constitucional, a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, ou seja, se ele não tiver reconhecido, né, existência de repercussão geral, pode negar segmento, né? E a recurso extraordinário ter posto contra acordo que esteja em conformidade com o entendimento do STF exarado em regime de repercussão geral, né? Ou seja, já existia jurisprudência massificada, entendimento massificado nesse sentido, não vai caber, o próprio tribunal pode negar seguimento ao recurso extraordinário, né? E também negar seguimento lá a recurso extraordinário ou especial, o inciso B já fala também do especial, interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF e do STJ, ou do STJ respectivamente. Certo? Então, só mais um comentáriozinho aqui. Vamos lá. O presidente ou vice-presidente do tribunal corrido deverá negar seguimento ao RE e ao
recurso extraordinário quando verificar que o recurso contraria entendimento maciço da jurisprudência do respectivo tribunal superior, né? Ou seja, não adianta ficar interpondo recurso se o próprio Tribunal Superior já decidiu daquela forma, tá? E aí vem outras coisas que o relator pode fazer, ó lá, encaminhar, que o presidente vai falar, encaminhar o processo ao órgão julgador, sobre esse tal recurso, né? O recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional e infraconstitucional, ele pode fazer isso, né? Que seria selecionar que esse recurso, ele faz parte, representa uma controvérsia constitucional, e ele pode pegar e selecionar esse recurso para um eventual julgamento. Realizar o juízo de admissibilidade, né? Depois vocês vão ler esse inciso, né? E aí, olha só. Isso aqui, né? Eu vou parar por aqui, mas isso aqui é onde a gente vai partir na aula que vem, a partir disso aqui, ó. Certo? Que nós vamos voltar a estudar a questão do cabimento do agravo, né? Do agravo para destrancamento de recurso especial extraordinário, tá? Aí a gente volta na aula que vem para a gente terminar essas questões, essas curiosidades do recurso especial e do recurso extraordinário, né? Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, tá? Quem tiver aí presente, não esquece, vai lá no Google Classroom, comenta, né? Embaixo onde eu mandei o link para acesso da aula, escreve assim, presente, presente, presente. Eu põe seu nome lá, certo? Para eu verificar a presença, certo? Muito agradecido por todos vocês terem ficado comigo até agora. Se alguém tiver alguma dúvida, pode manifestar agora. Se não, eu já vou parar a gravação